solucionar problemas, solucionador de problemas, tipo inspetor bugiganga. Imagina o inspetor bugiganga que tinha, por criatividade, infinitas possibilidades de fazer as coisas serem resolvidas. Problema todo mundo tem. E tem problema ter problema? Não tem problema ter problema. O problema é ter o mesmo problema sempre. E o que você faz para esse problema não se repetir? A primeira coisa que você tem que fazer, descrição clara do problema. Muitas vezes eu falo sobre essa questão de escrever. Escrever, pegar um papel, um caderno e escrever. Você pega esse papel, você enxerga, você visualiza, porque quando a gente está discutindo sobre um problema, a gente acredita, dependendo do problema, que ele não tem solução. Ou a gente enxerga que um problema é sempre algo negativo, quando, na verdade, um problema é sempre uma oportunidade de melhorar. O Roberto Altenhofen, da Empíricos, empresa que fatura dentro do ramo financeiro e vende informação, mais de 300 milhões por ano. Pelo menos é a projeção desse ano que eles têm falado. Ele diz o seguinte: por que ele é o maior player do mercado dele? Porque ele errou muito e ele aprendeu resolvendo problemas. Problema vai ter o tempo todo. O seu poder de solucioná-los é o que te torna infinitamente diferente dos demais. Primeiro passo, descrição clara do problema. Qual que é o problema que você está enfrentando? Esse problema, provavelmente, por maior que ele seja, tem alguém que já resolveu e, se bobear, escreveu até um livro. Basta você encontrar isso. Mas vamos por passo, vamos etapa por etapa. Descrição clara do problema. Por que isso é um problema? Dentro dessa etapa você tem que escrever isso. Por que isso é um problema? Quanto desse problema acontece? Qual que é a frequência, a quantidade, dependendo do que estivermos falando? Aonde ele acontece? Aonde ele acontece? Com quem? Quem está envolvido? Quem são as pessoas? Porque todo problema tem alguma relação interpessoal, ainda que seja homem-máquina. Sempre tem alguma relação. Então, quem está envolvido? Tente, dentro da sua condição, do que você tem disponível, buscar o maior nível de informação para deixar essa clareza, essa descrição do problema de forma explícita, para que você possa seguir nas outras etapas. Beleza? Então vamos lá. Descrição clara do problema está escrita, bonitinha, e você sabe do que está sendo falado. Porque muitas vezes a gente tenta solucionar problema sem ter clareza, sem saber. E o maior erro que eu vejo é você atuar no efeito e não na causa. Então, vamos imaginar um exemplo de problema para ficar mais claro? Descrição do problema. Conta financeira no negativo. Então, vamos imaginar assim, 100 mil reais negativo. É expressivo, mas é um problema. Quanto? 100 mil reais. Quando? Nos últimos 12 meses. Quem está envolvido? Bom, o envolvimento tem as pessoas do financeiro, tem as pessoas da controladoria que está envolvida e tem essa informação e essa clareza. Descreve tudo isso com clareza. Contenção. Segundo passo, vamos lá. Contenção. Você conter o problema. Imagine que seu braço está sangrando, você tem que parar o sangramento. Imagine que um prédio aqui pegando fogo, o prédio está pegando fogo, você tem que apagar o fogo. Contenção. Isso é contenção. Parar o problema. No nosso exemplo, que é um problema financeiro, 100 mil reais negativo, o que você vai fazer como contenção? O que você faria? Contenção é você cortar os gastos, é você conter para a conta fechar. Todos nós sabemos que para você não ter problema financeiro, é você gastar menos do que entra. Se entra 100, eu tenho que gastar menos do que 100. Porque se eu gastar 100, eu já estou num limite de risco. Então é sempre menos. Isso nós sabemos. Existem outras razões que causam isso e nós não chegamos lá. Descrevi o problema, agora eu vou conter o problema. Identificar todos os meus custos fixos e variáveis é o primeiro passo de uma contenção. Segundo passo dessa contenção, eu poderia descrever que é eu fazer o quê? Eliminar aquilo que é possível eliminar. Jorge Paulo Lemann, da Ambev, ele diz que custo é igual a unha, ele nunca para de crescer, então a gente tem que estar aparando sempre. Entender isso é fácil, aplicar isso é menos fácil, mas precisa ser aplicado. Então vamos lá.
Se nós identificamos custos fixos e variáveis, a gente precisa fazer um estudo para conter aquilo que é possível ser contido, para parar o sangramento. Não adianta, eu estou devendo, agora ferrou, acabou tudo. Não, você vai ter que analisar, você vai ter que fazer um estudo para conter, ok? Essa foi a etapa 2. Etapa 3, ações de curto prazo. Você não sabe ainda exatamente quais são as causas que geraram esse problema. Então vamos lá, ações de curto prazo é um pouquinho diferente da contenção. Terceiro passo, ações de curto prazo. É o que você vai fazer de forma provisória ou de forma paliativa para conter o problema e se manter em estabilidade. Por quê? Contenção é parar o sangramento imediatamente. Ações de curto prazo é ações provisórias até você identificar a causa raiz para definir ações preventivas e permanentes, para que nunca mais você tenha esse mesmo problema. Como você sabe que você resolveu um problema de forma definitiva? Ele não acontecendo novamente. Então vamos lá, para fechar ações de curto prazo, o que você vai fazer de forma provisória, de forma paliativa, para não ter mais o problema de fechamentos negativos? Muito bem, você conteve, já fez os estudos, já fez as verificações, você pode redimensionar a sua equipe para otimizar algumas funções dentro da empresa e tentar enxugar um pouco mais. Ainda que você viva num clima e numa rotina de austeridade, ou seja, contenção de gastos, gastar menos. Ainda que você viva por um momento assim, é paliativo e provisório, porque depois você vai para o quarto passo, que é o quê? Análise da causa raiz. Qual que é a análise da causa raiz? E aí existem algumas possibilidades. Diagrama de Ishikawa, 5 porquês, existe histograma, existe Pareto, existe diversas possibilidades como essas e outras para você identificar e analisar as causas. Mas você precisa usar ferramentas ou pode usar ferramentas que te ajudem. Então, quais são as variáveis que geraram esses desvios para que você pudesse ou que permitisse esse problema? O que gerou esse problema de desvio financeiro, de problema negativo aí que você gastou mais do que devia? Vamos supor que houve uma troca de fornecedores por problema de qualidade e aí a negociação comercial foi prejudicada e era a matéria-prima que você mais comprava. Só para simplificar o nosso exemplo. E diante disso, esse volume foi aumentando porque foram vendendo mais, mas ficou uma margem negativa. Eu estou viajando aqui para tentar montar um contexto. E diante disso, você começou a pagar muito mais por um material do que estava previsto. Logo, quanto mais você vendia, mais prejuízo você tinha. E aí, você começou a ter problemas. O que você tem que fazer para eliminar essa causa raiz? Tomar uma ação corretiva que elimine isso. Isso significa, quanto mais você vende, mais prejuízo você tem duas hipóteses. Ou três, encontra uma matéria-prima mais barata no mercado para colocar aquilo na condição adequada, ou renegocia com o seu cliente e repasse esse aumento, esse custo para você não fechar no negativo. 3, você declina do produto, porque se você tem um produto que não te traz dinheiro, te traz prejuízo, é melhor que você não o tenha. Faz sentido isso para você? É isso que a gente precisa tratar para que a gente possa eliminar problema, seja ele qual for. Profissional de elite, profissional que tem resultado verdadeiro, sabe resolver problema. Ele não faz parte, ele não potencializa o problema, ele potencializa as alternativas e as soluções. Porque só assim a gente consegue virar uma página e seguir adiante, porque problema sempre vai ter. Bons profissionais somos pagos para resolver problema. Tem gente que fala assim, nossa, Rodrigo, mas cada lugar que você vai é um problema diferente, você não cansa? Não, eu fui feito, moldado e escolhi fazer isso. Eu quero resolver problema. O que incomoda é ser o mesmo problema que não se resolve e aí desconforta. Isso não acontece? Claro que às vezes acontece. Aí o esforço tem que ser cada vez maior para que ele não se repita. Por quê? Problema que se repete é falta de energia ou competência na solução
daquilo. Profissional de elite sabe resolver problema.